Olá, lança-nauta, sou Carlos Alberto Vieira e na coluna de vídeo desta vez eu vou falar sobre uma pesquisa um tanto quanto polêmica feita pelo site Futebol 365 lá da Inglaterra, que colocou 5 jogadores brasileiros entre os 10 mais sobrevalorizados da história. E muita polêmica aconteceu, principalmente por causa do primeiro colocado. Bem, turma, a revista resolveu fazer essa pesquisa, chegou a uma conclusão de que os 10 jogadores mais sobrevalorizados estariam ali 5 brasileiros. O Roberto Carlos, o Hulk, o Neymar, Felipe Coutinho e colocou em primeiro lugar como o mais sobrevalorizado da história do futebol, Pelé. O que eles estão querendo? Muita polêmica, obviamente. Normalmente pesquisas assim, elas criam uma certa surpresa no final, justamente para gerar curiosidades e comentários no mundo inteiro, como eu estou fazendo aqui agora. E qual foi a metodologia deles? Na Inglaterra, nós vamos pegar jogadores brasileiros. O brasileiro é muito valorizado na Inglaterra. A World Soccer, que é bastante diferente do Futebol 365. O Futebol 365 é meio descontraído, como se fosse não uma porta dos fundos, mas bem mais light, porque normalmente a sisudez, o rigor técnico e científico que tem o World Soccer, ou um material que sai no lance, por exemplo, que prima pelo máximo de responsabilidade no que vai colocar. Lá não, eles resolveram fazer uma coisa descontraída e pegaram jogadores brasileiros. A World Soccer, por exemplo, qualquer site coloca o Pelé em primeiro lugar como o maior jogador da história. Eles colocaram como os mais sobrevalorizados. Então eles pegaram 5 brasileiros. Para colocar, brasileiro tem muita relevância. Essa revista é baseada em Liverpool. E o que acontece? Nos 5 que sobraram, eles colocaram, por exemplo, um jogador que é o Paul Scholes, que é do Manchester United, grande rival de equipes de Liverpool, que é o Liverpool e o Everton. Tem também um jogador do Everton lá. Ou seja, deixaram de lado um pouquinho ali o Liverpool para fazer essa enquete que está gerando tanta publicidade no mundo inteiro, e é exatamente o que eles queriam, um certo sensacionalismo. Agora, fica aquela curiosidade, né? Quem são realmente os jogadores mais sobrevalorizados da história? A minha opinião, por exemplo, é que eu sempre coloco muito sobrevalorizado o Hernan Crespo, o argentino, e o Christian Vieri. Por quê? Na virada do século ali, entre 95 até 2005, tanto o Crespo quanto o Vieri, eles eram negociados a preços absurdos. Eles são bons jogadores, mas não seria o caso de um Zidane, de um Ronaldo Fenômeno, né? O Vieri saiu como o jogador mais caro da época, quando ele foi para o Atlético de Madrid. No ano seguinte ele voltou para o futebol italiano, foi jogar na Lazio, aí a Lazio vendeu para a Inter de Milão por 50 milhões, foi o jogador mais caro da época. Todo ano ele mudava de time. A mesma coisa com o Hernan Crespo. Quando ele foi do Parma para a Inter de Milão, foi o jogador mais caro na sua época também. E eram jogadores de qualidade, jogadores que atuavam nas suas seleções, mas não eram super craques. Agora, para mim, o mais sobrevalorizado jogou na Inglaterra, Thomas Brolin, o sueco. O que aconteceu foi o seguinte: o Brolin foi uma grande sensação, um dos principais jogadores daquela competição, e o que fez? Criou o interesse do Leeds United. Ele jogava no Parma, ele jogava direitinho, saiu do Parma para o Leeds United por uma fortuna e lá na equipe inglesa não fez absolutamente nada. Ele durante 3 anos jogou no máximo 20 partidas, engordou a beça, se lesionou e o seu futebol acabou. Ou seja, ele com 25 anos de idade já não tinha mais condições de ser um jogador profissional, é o que todo mundo falava. O Brolin foi a maior decepção que a gente já viu na história do futebol inglês.